Sou concursada. Meu marido ficou desempregado e por isso decidi voltar a me dedicar aos concursos para conquistar um cargo melhor, depois de 10 anos sem estudar. E aos 49 anos fui aprovada para auditora fiscal da Receita Federal. E esta é a minha história. Eu moro no Rio de Janeiro. Meu pai, ele é de Belém e ele fez concurso para Petrobras na época e aí foi para o Rio. A minha mãe não, minha mãe sempre foi do Rio de Janeiro mesmo. Eu estudei em escola particular, no Instituto Metodista Bennett. Tinha muita dificuldade com matemática e as matérias assim mais da área de humanas, né, tipo português, geografia, eu ia bem. Na verdade fui e sou ainda, né, atleta de natação. Então nadei pelo Flamengo, até hoje nado pelo Flamengo, né? Mas a natação e o esporte, eles me ajudaram para eu ser uma pessoa mais determinada. Na verdade, a minha vida era o clube escola, né? Eu não tive uma infância como outras crianças tiveram, de brincar na rua, de sair, de ir para cinema. Sempre quis fazer comunicação. E aí eu fiz comunicação, fiz a faculdade, com ênfase em jornalismo, mas trabalhei muito no exterior, que eu morei em Los Angeles já. E lá eu fui editora de uma revista, eu escrevia, então lá realmente que eu exerci de fato o jornalismo. Curiosamente, eu sempre tive dificuldade em matemática, mas lá a minha dificuldade passou e eu fui ser tutora de matemática na faculdade. Então eu era tutora de matemática e também trabalhava na revista brasileira. Eu fiz administração, que eles chamam de business, aí depois voltei para cá e aí depois aqui eu fiz economia. Depois de 3 anos eu resolvi voltar para o Brasil por causa dos meus pais, porque minha mãe estava doente e estava com depressão e aí meu pai estava muito sobrecarregado e eu de lá mesmo assim eu mandava dinheiro para eles. Mas eu percebi que precisava um pouco mais de ajuda financeira. Além da ajuda financeira, eu precisava estar aqui presente também. Então, eu resolvi voltar para cá. Eu voltei dos Estados Unidos final de 2008. Então, eu passei assim, 2008, final, e um bom tempo de 2009 procurando trabalho. E aí eu conseguia trabalho, mas que eu não me pagava muito bem, ou então outros trabalhos que perguntavam a questão de ter filho, e aí não me contratavam, então eu recebi vários nãos, assim, durante essa minha jornada de procurar emprego, e trabalhos que me pagavam muito pouco também, que não daria para eu ter filho e me sustentar. E aí então foi quando eu decidi em 2009, assim, na verdade, meio de 2009, estudar para concurso público. E aí foi quando eu comecei a estudar, e o concurso do Banco Central foi em 2010, mas não passei. E aí logo depois, 2011, eu engravidei. A minha chefe já falou, olha, a gente vai ter que demitir. Então, mas ela não podia me demitir de imediato, porque tem os 5 meses que a legislação prevê que você não pode ser mandado embora. Eu voltei a trabalhar depois que ela nasceu, depois dos 4 meses, né? E foi aí que surgiu o concurso da Ancine, que eu vi, parece que foi Deus, assim, eu tava navegando pela internet. E aí eu me inscrevi assim, no último dia de prazo, assim, nos últimos dias. E aí eu consegui passar com provas em setembro. E aí em dezembro eu fui nomeada. Fiquei desempregada só um mês, se eu não me engano, se eu não estou equivocada. E aí não fiquei efetivamente sem renda, né? Entrei em exercício já em janeiro de 2013 e realmente lá é muito bom trabalhar lá. E aí esqueci concurso público, eu falei não, apesar de eu ter passado para técnico, eu falei, tá bom para mim, já o meu marido também estava trabalhando, a gente tinha a nossa filha já, então decidi ficar na Ancine. Só que veio 2020, na verdade 2019, um pouquinho antes da pandemia, meu marido foi mandado embora. E aí ele ficou demitido, ele ficou desempregado, assim, durante muito tempo, 3 anos. E aí quando foi 2020, veio a pandemia. E a gente não conseguia mais pagar as contas. E aí eu falei, não, vou voltar a estudar. Eu, na verdade, fiz uma segunda graduação, que foi economia.
E aí eu queria fazer área de controle. Comecei a estudar para o TCDF, TCU. Aí eu fiquei 2 anos estudando para área de controle, mas o que eu sempre quis mesmo era o TCU. E aí eu resolvi, não vou mais estudar. O meu marido já estava empregado e eu falei, acabou, já estudei 2 anos, não quero mais estudar, vou ficar na Ancine mesmo. E aí parei de estudar por 6 meses, até que veio o edital da Receita, que já não saía há 10 anos. Todo mundo esperando esse edital, esperando esse edital. E aí depois para a Receita eu estudei 6 meses. Mas tinha os 2 anos ainda, né, que fica você não esquece assim, né, eu acabei retomando, né, em 6 meses eu consegui. Na verdade, eu estudei pelos PDFs do GRAN, que eu achei muito bons, assim, porque eu estava sempre acostumada a estudar pelo GRAN, pelo videoaula, e não PDF. Os professores do GRAN, assim, que me marcaram, tem muitos, né? Mas, na verdade, assim, o que me vem à cabeça agora é o Ricardo Alexandre, de tributário, que é o melhor professor que eu tive na minha vida, assim. Ele é maravilhoso, assim, admiro muito ele. O Aragonê, também, de constitucional, que é muito bom também. O Scatolino, de administrativo. E o Thales Andrade, de comércio exterior e legislação aduaneira. Foi muito complicado o dia da prova, porque o que acontece? Eu estava muito ansiosa, muito nervosa. Só que a prova da manhã estava gigantesca, assim, é uma prova muito difícil, bem mais do que a da tarde. E aí eu saí da prova arrasada, eu falei, nossa senhora, desperdicei essa chance de passar na Receita, não vou passar. Aí o meu marido foi me buscar lá pra gente almoçar. Aí eu falei com ele, eu não vou voltar pra tarde não. Ele falou, não, você tá maluca, você vai voltar sim, você estudou, você vai voltar, não sei o quê. Só que a prova da tarde, que foi justamente as provas específicas, né, que eu tinha estudado pelo PDF do GRAN, eu fui muito bem. E aquilo me motivou para fazer a discursiva, porque eu achei fácil a prova. E aí só quando saiu o gabarito da FGV mesmo, definitivo, que aí eu até falei com o meu marido, vê pra mim porque eu tô nervosa, eu não consigo ver. Aí ele vira pra mim e falei, quanto eu tirei? Aí ele fala assim, você tirou 25. Só que ele queria dizer 25 na primeira questão. E eu entendi que era 25 nas duas, juntas. E eu falei, eu reprovei, eu não passei, porque tinha que ter 30. Aí ele, não, 25 na primeira e 25 na segunda. Eu falei, como é que você me dá um susto desse? Eu tirei 50, então não foi 25. E aí veio aquele alívio, né? Aquela sensação de, cumpri meu dever. Assim, com o concurso público, ele me deu o que eu sempre busquei, que é a questão de estabilidade e a questão de você ter segurança, né? Segurança na vida, segurança na tua família, segurança para você poder ter seus filhos, segurança para você poder fazer planos, né? Tá tudo muito recente, mas eu quero trabalhar lá na Receita, ficar num lugar bom, numa localidade boa e depois para frente pensar no que eu vou fazer, mas primeiro curtir esse momento, né, que eu acho que é muito especial e muito importante para mim, para minha família, para minha filha. Só que eu achava que a Receita era muito assim, era inalcançável, sabe? Eu achava que não era possível, mas foi possível. Eu sou Andréa Irado, fui aprovada para o cargo de auditor fiscal da Receita Federal. Eu sou GRAN e todo mundo pode!